Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer aí as principais notícias aí que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, corporativo e econômico. Sextamos, então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp, que assim a gente consegue disseminar esse conteúdo aí de forma gratuita e para cada vez mais pessoas que trabalham ou gostam do mercado financeiro e querem começar aí o dia bem informados. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou gravado, e vamos começar olhando aí então para o fechamento do mercado aí no dia de ontem. Novamente a tônica da semana, né? Muita oscilação nos mercados globais, mas principalmente na bolsa brasileira. Bolsas em geral subindo e alcançando novamente recordes históricos, aí tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e o índice Ibovespa aí descolando e caindo novamente, como aconteceu aí praticamente toda a semana, onde nós chegamos aí ontem ao menor patamar desde maio, né? Chegando aí novamente na casa dos 120 mil pontos para o índice Ibovespa. Lembrando aí que tivemos boas evoluções aí posterior a maio e agora entramos nesse ciclo de queda e principalmente de lateralização, que acaba preocupando também alguns investidores. Divulgação de alguns balanços no dia de hoje, ontem, né, como foi o caso da B3 e da Ultrapar, que decepcionaram bastante, e também a situação que foi desmentido em relação à possível oferta de fechamento de capital da Minerva, BIF3, acabaram sendo algumas tônicas do mercado no dia de ontem, mas o risco fiscal e a crise política foram os temas aí que novamente perduraram e fizeram com que o mercado novamente aí descolasse aí das bolsas internacionais. E com isso aí, obviamente, aí, devemos fechar a semana aí em queda, mesmo que tenhamos uma alta forte no dia de hoje, olhando aí para o todo. O atraso aí na votação da reforma do imposto de renda, principalmente por falta de acordo, por 2 dias consecutivos aí, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou tirando da pauta, com receio aí de uma derrota ainda maior nesse sentido, por conta da pressão aí de estados e municípios, que serão os mais afetados nessa arrecadação. E mesmo com diversas mudanças aí do relator do Celso Sabino, ainda assim tivemos dificuldades e não sabemos exatamente quando será votada então a PEC para essa reforma, que depende a partir dela outros desdobramentos, né, como é o caso também do novo Bolsa Família, né, que o governo aí planeja utilizar. Ainda as discussões sobre precatório, entre outros, acabam aí mexendo bastante com o cenário brasileiro. Ontem também nós tivemos aí a divulgação do setor de serviços, né, que tivemos uma evolução até acima do esperado, principalmente quando nós olhamos aí o ano contra ano, onde nós temos aí um crescimento já de mais de 20% em relação ao ano de 2020. Olhando para fora, ao exterior, ontem os pedidos de emprego lá nos Estados Unidos aí vieram em linha com aquilo que se esperava, né, caindo bastante em relação às últimas semanas. Obviamente, depois também da divulgação do payroll lá na sexta da semana passada, indicaria, obviamente, essa redução aí no número de pedidos aí de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Com isso, as bolsas também fecharam aí próximo aí de máximas históricas, e o índice de preços ao produtor, lá que mede essa inflação do atacado, apesar também de ter vindo um pouco acima aí do que era esperado, mas muito próximo daquilo que os especialistas já imaginavam, não interferiu tanto, mas obviamente aí volta a preocupar com todo o aspecto de inflação, que preocupa não só Estados Unidos, como Europa e Ásia também.
Falando já em Ásia, a variante Delta lá na Ásia preocupa bastante aí com recordes de casos, né? E automaticamente aí preocupando os investidores de forma geral com essas contaminações ali na Ásia. Essa tensão aí também gerando aí queda nas principais bolsas asiáticas no dia de ontem. Olhando para a Europa foi bem com exceção do Reino Unido que apesar aí de ter tido uma evolução bem importante no PIB, teve outros indicadores aí que se mostraram aí com crescimento inferior ao período pré-pandemia e causaram aí uma leve queda nas bolsas europeias. Vamos olhar um pouquinho para números de forma geral e fica mais fácil para analisar todo esse cenário. Índice Ibovespa no dia de ontem então caiu 1,11% a 120.701 pontos. O dólar continua subindo, preocupação grande nesse sentido aí por conta do enfraquecimento da moeda brasileira, do real. Ontem o dólar subiu 0,61% e chegou a R$ 5,25. A gente sempre faz a referência aqui que no mês de junho, ali final do mês de junho, nós chegamos aí a ter o dólar em abaixo dos R$ 5, lá na casa dos R$ 4,90, com uma perspectiva ainda de reduzir mais, e toda a crise política e risco fiscal aí fizeram com que a moeda brasileira se desvalorizasse bastante, principalmente quando nós comparamos essa desvalorização em relação a outras moedas de países emergentes. Já olhando para as bolsas, né, a bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq subiu 0,35% a 14.816 pontos, e o índice S&P 500 e Dow Jones aí tiveram novas altas aí a 4.460 pontos o S&P 500, que subiu 0,30, e o Dow Jones, que subiu 0,04, uma lateralização positiva aí, chegando aí a quase 35.500 pontos, recordes novamente aí, olhando aí para esse cenário. Já quando olhamos para a Europa, o euro também subiu 0,63% a R$ 6,14. E olhando para as bolsas aí também, as principais bolsas aí renovando máximas históricas, né? A gente não fala sobre ele aqui, mas o índice Eurostoxx, que é o índice aí que junta as 600 maiores empresas ali da Europa como um todo, ele já teve aí 9 dias consecutivos de alta. E olhando para as bolsas de forma geral, na Alemanha aí nós tivemos o DAX subindo 0,70% a 15.937 pontos, o CAC na França que subiu 0,36 a 6.882 pontos, e no Reino Unido aí, como já falamos na abertura do nosso Morning Call, tivemos uma queda de 0,37% a 7.193 pontos, pressionado um pouco aí pelos números aí de PIB, que ainda, apesar de ter crescido, ficou abaixo da expectativa e do período pré-pandemia, entre outros indicadores ali que foram divulgados. A gente comentou um pouquinho sobre tudo isso ontem, que acabou pesando a mão aí nesse resultado do Reino Unido. Olhando para as bolsas asiáticas, que também nós já falamos sobre o fechamento delas ontem ao final do nosso Morning Call, na China a queda foi de 0,79%, 14.901 pontos, e no Japão também tivemos queda de 0,20% a 28.015 pontos. Esse foi o fechamento das principais bolsas no dia de ontem. Já olhando para o cenário de cripto, como nós falávamos ontem aqui, é o fato daquele roubo de um dos blockchains ali de criptomoedas acabou também afetando os mercados de criptomoedas no dia de ontem, e o Bitcoin caiu 4,53%, enquanto o Ethereum caía 5,72%. Por se tratar de um mercado muito volátil, toda notícia positiva ou negativa acaba tendo um impacto grande nas criptomoedas. Olhando aí para o petróleo futuro, ele continua subindo, continua oscilando, desculpa. Tivemos dias aí em que ele subiu bastante, dias de forte queda, e quando olhamos aí para o fechamento de ontem, o Brent fechou aí a $70,17, e o WTI fechando a $68,92 o barril. A tônica agora novamente aí, mas com mais ênfase, a possibilidade de aumento de oferta de petróleo aí pela OPEP, que acaba causando também essa redução e essa oscilação aí no preço do petróleo, como nós tivemos aí nas últimas semanas.
O índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, caiu 2,93% ontem, chegando a 15.059 pontos, principalmente aí com o bom resultado, o bom desempenho aí das bolsas norte-americanas e a expectativa aí de inflação do índice de preços ao produtor e também do CPI que tivemos divulgado essa semana, que deu uma tranquilizada um pouco maior aí nesse cenário norte-americano, trazendo também aí essa volatilidade, esse risco no mercado de ações um pouco menor do que nós estávamos vendo aí nas últimas semanas também. Olhando aí para metais futuro, continuamos tendo aí uma leve oscilação negativa do ouro futuro, que sempre é utilizado aí para reserva de valor. Ouro futuro aí fechou a negociação de ontem a 1.749 dólares a onça. Alumínio futuro continua aí com fortes altas, né? Apesar de uma leve oscilação negativa no dia de ontem, mas a alumínio futuro vem sendo negociado a 2.574 dólares e 25 cents. E quando olhamos aí para o ferro refinado, a bolsa de Dalian, a China de forma geral aí tem conseguido aí controlar e reduzir o preço aí do minério de ferro, principalmente afetando então Vale e, como a gente sempre fala aqui, a Austrália também, que é um grande exportador de minério de ferro, que fechou ontem então a cotação a 167 dólares e 94 cents, negociação então de ferro refinado futuro. Lembrando então que a China já tem há bastante tempo, há diversos meses a gente tem falado sobre isso aqui, que a China tem tentado controlar o preço da commodity para reduzir a inflação aí da sua indústria, que automaticamente aí acaba refletindo também na inflação para a população. Fechamento do índice Ibovespa no dia de ontem, dia 12, né? As principais altas aí ficaram por conta de GNDI 3, que subiu 6,90%, chegando a R$ 82,62, que é Notre Dame Intermédica aqui, né? Hapvida, HAPV3 também do setor de saúde, que subiu ontem 6,37%, chegando aí a R$ 14,85. Fleury, que também é dentro dessa área de saúde, ontem subiu 4% a R$ 23,61. Sula 11, já aqui olhando para o mercado financeiro, né, subiu 2,79% a R$ 29,02 e fechamos aí com RADL3, droga Raia, que subiu 2,47%, Raia Drogazil, né, para ser mais específico, chegando aí a R$ 25,81. A tônica das principais altas do dia de ontem foi direta e indiretamente os setores aí de saúde, que a gente sempre fala por aqui. Eles estão aí numa tendência aí de ampliação de seus resultados e ampliação de portfólio também, né? Juntamente com o agro, que também tem aumentado aí o portfólio de possibilidades para os investidores, a área de saúde, o setor de saúde expandiu bastante aí desde o final de 2019 e também aí 2020, continuando nesse ápice 2021 até o momento. Olhando para as principais baixas, tivemos uma queda aí de 12,33% aí em Ultrapar, o GPA3, principalmente aí olhando aí para a divulgação de resultados, onde ela teve aí despesas financeiras muito altas, o que atrapalhou bastante o resultado aí de Ultrapar. Ultrapar aí que cuida aí da parte dos postos Ipiranga, né, distribuição de combustível, e os postos Ipiranga fechou então ontem aí a R$ 15,21. 21 centavos. Quem devolveu boa parte da alta do dia anterior também foi BIF3, Minerva, né, que caiu 11,26% a R$ 8,82. Como nós já falamos aí anteriormente na abertura, né, a empresa ela desmentiu os boatos ali que iniciaram-se após algumas falas aí na internet do seu diretor de RI, da possibilidade aí de fechar o capital, né? E havia no dia anterior então subido muito as ações aí de Minerva, e inclusive aí a companhia publicou fato relevante, né, junto à CVM aí para evitar maiores problemas no futuro, que nos próximos 6 meses eles não devem aí ter nenhum movimento aí de fechamento de capital. Também tivemos ontem B3SA3, a nossa bolsa, né, caindo 7,70%, fechando aí a R$ 13,89. Fechamento de ontem aí também por conta aí do desempenho
abaixo da expectativa de mercado, mesmo em um ano aí com diversos IPOs, e lembrando que existe também todo aquele receio de uma possibilidade de uma nova bolsa no Brasil, que também aí afetou bastante aí, o desempenho das ações de B3SA3. Quem caiu bastante também foi Vevar3 Via, né, que caiu 7,29% a R$ 12,07, mesmo depois de ter divulgado aí uma alta aí de crescimento do dobro da sua rentabilidade, do lucro no segundo trimestre. BID11 continua caindo, caiu ontem mais 6,15%, também após divulgação de balanço, a R$ 67,38. Essas foram aí as principais altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem, e a gente comentando aqui um pouquinho esse cenário, sempre lembrando que aqui a gente não faz recomendação de compra, apenas trazendo aí o noticiário e aquilo que pode impactar o mercado de forma geral. Olhando para indicadores agora, aqui no Brasil nós temos hoje divulgação aí do índice IBCBR, o índice IBCBR que é uma prévia do PIB, né, o mais próximo aí daquilo que se imagina aí com a evolução do PIB. Na última divulgação do índice IBCBR, aí nós tivemos aí um índice abaixo da expectativa, o que impactou bastante o mercado, então vale a pena ficar de olho nessa divulgação de hoje para entender aí qual que é essa perspectiva aí de PIB aí no Brasil, já olhando aí para o terceiro trimestre. Olhando aí para cenário internacional, nós temos hoje aí o desemprego na França, que já foi divulgado nas primeiras horas e reduziu, felizmente. O índice de preços no atacado na Alemanha também, que já foi divulgado e novamente aí apresentando uma alta, aí, a maior alta aí desde a década de 70, inclusive, né? E volta a ter toda aquela preocupação com a inflação na Alemanha e também na Europa, né? Nós tivemos aí recordes no índice de preços ao produtor, recorde no índice de preços ao consumidor e agora também no índice de preços do atacado lá na Alemanha. Hoje também nós temos aí na França a ser divulgado ainda o índice de preços ao consumidor, também podendo refletir esse receio em relação à inflação na Europa. Investimentos estrangeiros direto lá na China, lembrando aí, né, nós temos aí as bolsas chinesas e bolsas asiáticas de forma geral sendo pressionadas aí pela bolsa chinesa e fechando em queda aí nos últimos dias, juntamente aí com o receio da variante Delta, mas é importante ficar de olho nesse investimento estrangeiro direto e também a percepção do consumidor lá nos Estados Unidos, maior economia do mundo. Essa percepção é importante aí também para avaliar esse crescimento, essa retomada aí lá dos Estados Unidos e do restante das economias. Entrando já um pouquinho aqui no setor político, na CPI da Covid, nós tivemos a oitiva, né, ontem do Ricardo Barros, deputado Ricardo Barros, líder do governo, inclusive, que foi interrompida aí por bate-boca entre o deputado e membros da comissão. Inclusive, após sair da comissão ali, o deputado disse que podem chamá-lo para depor novamente, mas ele vai para o embate, para o debate e para a discussão, que ele não vai simplesmente acatar tudo aquilo aí que for dito aí e acusado pela CPI. Os senadores, então, a partir disso, devem pedir aí um novo depoimento dele, aí, que deve acontecer, e sugeriram já, né, que podem pedir também ao STF o direito de prendê-lo caso ele venha a mentir durante o seu depoimento. Tudo isso, então, deve impactar e deve ter novos desdobramentos, principalmente aí quando olhamos aí que o deputado Ricardo Barros aí, ele já teve algumas acusações de participar aí direta e indiretamente aí das negociações das vacinas, que são a principal investigação da CPI nesse momento, e o fato de ele ser o líder do governo também tem um peso muito grande nesse sentido. Continuando ainda e muita discussão em torno do atual governo, né, principalmente com desdobramentos aí que acabam afetando o mercado. O STF, o Supremo Tribunal Federal, abriu um novo inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro aí por divulgação de informação sigilosa nas lives dele, né? Nós já havíamos falado aí na semana passada sobre essa questão e agora uma nova informação que teria sido divulgada então nas lives do presidente ali, do possível ataque ao TSE lá no ano
ano de 2018. Bolsonaro aí se referiu a isso aí, mostrando aí, né, na visão dele, que as urnas eletrônicas não são confiáveis e que inclusive o TSE foi atacado por hackers no ano de 2018. Então, essa seria uma informação privilegiada, que inclusive havia um sigilo, né, por conta de investigação sobre isso, e agora os ministros do STF, ali, o Alexandre de Moraes, abrem um novo inquérito, o que gera um atrito maior entre os ministros do STF e o presidente Jair Bolsonaro, entre os dois poderes. Também ontem, aí, em evento com generais, em nomeação de generais no dia de ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica darão apoio total às suas decisões. A grande preocupação e principalmente aí os desdobramentos aí que podem vir para o mercado financeiro foi o termo que ele utilizou do poder moderador. Esse poder moderador é aquele termo que é utilizado principalmente aí por alguns apoiadores de intervenção militar, e aí vindo aí de um momento onde diversas economias globais, né, principalmente quando olhamos para a Europa e Estados Unidos, criticaram aí no dia da votação do voto impresso, nós temos aqui no Brasil aquele desfile de veículos militares e já falaram aí sobre a manutenção do processo eleitoral e evitar qualquer tipo de golpe político. Esse tipo de fala, né, que se refere aí à intervenção militar, acaba preocupando também e pode trazer desdobramentos novamente aí, olhando para esse cenário internacional e essa confiança aí que os investidores internacionais aí têm em relação ao mercado brasileiro. Finalizando aqui, a Câmara concluiu então a análise da mini-reforma trabalhista, né? O texto agora vai para a votação do Senado, ele já foi aprovado ali. É a continuidade de algumas coisas que foram aprovadas aí durante a pandemia, né? Como, por exemplo, a suspensão de contratos, suspensão de jornada, né? Ou redução de jornada de trabalho e aquele pagamento aí de benefício emergencial, como aconteceu durante a pandemia, onde as empresas aí, para manter os funcionários aí não terem demissões, o governo pagava um pequeno valor, uma parte do valor, e os funcionários tinham a sua jornada reduzida ou interrompida por um tempo específico. Isso tem gerado bastante discussão também e deve ter novos desdobramentos nesse sentido, principalmente pois ainda estamos em um momento aí de retomada e a preocupação com o emprego e renda é muito grande. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos e voltamos aí a falar sobre isso durante a próxima semana, se for necessário. Olhando um pouquinho para a parte de economia, os Estados Unidos aí, né, conforme já havia o boato, confirmaram então nessa madrugada que irão vacinar com terceira dose as pessoas com sistema imunológico mais fraco. Então, além da vacinação normal, até a segunda dose, né, que é o objetivo aí, normal aí da maioria dos países, os Estados Unidos aí devem trabalhar com aquelas pessoas que têm um sistema imunológico mais fraco, com uma terceira dose para evitar internações aí e principalmente evitar óbitos por conta aí da pandemia da Covid-19. Isso aí, a princípio, é só os Estados Unidos que estão fazendo, mas podem ter desdobramentos nesse sentido também para o restante da população, lembrando ainda a preocupação muito grande ainda sobre a variante Delta, que apesar de ter menos hospitalização e causar menos óbito, tem afetado bastante e contaminado aí bastante várias pessoas, tanto nos Estados Unidos, Europa e a Ásia, que a gente sempre fala por aqui. Essa variante Delta aí, inclusive na visão de alguns especialistas, deve causar aí uma desaceleração da economia global nos próximos meses, né? Não será um impacto tão grande, é o que dizem esses especialistas, em relação aí a crescimento e retomada aí, principalmente de PIB para os principais países, mas uma desaceleração em relação a tudo aquilo que já se imaginava. Nós até já percebemos um pouco essa visão olhando aí para Boletim Focus, que nós vemos aí semanalmente, onde a perspectiva de aumento do PIB vinha sempre crescendo e houve uma desaceleração nessa perspectiva também desse crescimento do PIB aí nas últimas semanas. Lembrando, segunda-feira também temos então o Boletim Focus aí com todo esse cenário, toda essa novidade talvez sendo refletida aí na divulgação do Boletim Focus na próxima segunda. A bolsa caindo e a pressão aí sobre o DI futuro
ainda maior, né, principalmente daí futuro subindo dia a dia aí por conta da crise política e o risco fiscal brasileiro. E aí nós culminamos aí com alguns especialistas, alguns analistas aí, principalmente analistas da XP, a notícia divulgada aí, que vem uma possibilidade aí da Selic já a 9% aí no início do ano que vem, com a reforma do imposto de renda e também aí com os precatórios, né? Lembrando, existe toda essa discussão aí do aumento da taxa de juros, principalmente aí olhando aí para o controle da moeda estrangeira do dólar e também a redução da inflação, que tem batido recordes atrás de recordes aqui no país e já chega aí a praticamente um acumulado de 9% aí nos últimos 12 meses. Com uma perspectiva aí também do Banco Central não conseguir aí, alcançar a meta da inflação, né, ultrapassar inclusive o teto da meta da inflação aí, dado pelo Conselho Monetário Nacional ao Banco Central, tudo isso aí gera essa preocupação e essa possibilidade aí de aumentos na Selic. Por mais que alguns especialistas digam aí que vem a partir de outubro já uma desaceleração nesse aumento aí da taxa Selic, né? Lembrando, tivemos 1% na última reunião, uma perspectiva de pelo menos 1% aí na reunião de setembro, e aí não sabemos dali por diante. Alguns especialistas então olham para essa possibilidade aí de chegarmos no início do ano que vem a 9%, e outros já vendo uma possibilidade de desaceleração nesse sentido aí, principalmente pelo aumento da dívida pública e por tornar aí cada vez mais contracionista, tirar cada vez mais dinheiro do mercado, influenciando também aí o crescimento da economia e a retomada como um todo. Então vale a pena aí ficar de olho nesses desdobramentos também políticos e econômicos que vão impactar diretamente aí o cenário financeiro. E o Banco Central aí, com base em tudo isso também, tem avaliado aí que o aumento do setor de serviços amplia também essa preocupação em relação à inflação. É um tema que a gente fala quase que diariamente aqui. Existe uma demanda reprimida aí do setor de serviços por conta da pandemia que iniciou lá em 2020, e há uma tendência que conforme as coisas forem normalizando, né, conforme tivermos mais imunização e as pessoas voltarem aí a consumir mais no setor de serviços, esse setor também pese sobre a inflação. E essa aí volta a ser uma preocupação em relação a esse aumento do Banco Central. E óbvio, o Banco Central olha para isso, pois aumentando a inflação, ele terá que encontrar novas formas aí, principalmente aí, para controlar e tentar chegar o mais próximo do centro da meta aí, não nesse ano, mas em 2022, o que traz um grande desafio para esse ponto da economia também. Entrando aqui um pouquinho para falar sobre o cenário corporativo, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, avalia aí, é uma discussão já antiga, o fim da exclusividade aí dos agentes autônomos de investimento, né, dos AAI, mas ao mesmo tempo ela tem cobrado aí cada vez mais transparência dos próprios agentes e das corretoras, e volta então à tona a discussão em deixar aberto, em deixar transparente todas as taxas e o spread cobrado aí pela corretora. É uma prática aí comum em diversos países, mas aqui ainda não são divulgadas as taxas, o spread aí cobrado dos clientes das corretoras de forma geral em cada uma das operações que é feito. E a CVM então tentando aí quebrar esses dois paradigmas da exclusividade do agente autônomo, que traria aí talvez uma possibilidade do profissional se filiar a diversos escritórios, né, e também aí a necessidade aí de deixar mais transparente quais são as taxas cobradas. Isso também deve mexer com o mercado corporativo de forma geral. E entrando aqui, falar um pouco daquilo que nós já falamos aí anteriormente, né? O diretor de RI da Minerva foi mal interpretado. Foi aquilo aí que, em nota oficial, a empresa, né, Minerva BIF3, como é negociada, em relação aí à possibilidade ali do fechamento de capital da empresa. Contextualizando, ele não estava em entrevista quando ele fez alguns comentários ali em uma live, e esses comentários, segundo a companhia, foram tirados do contexto, e a companhia afirmou que tanto o pagamento de dividendos, fechamento de capital, subscrição ou qualquer outro ponto aí no momento em que a companhia vive são avaliados, mas não existe nenhuma definição.
E, obviamente, aí, como a gente já falou, eles publicaram, então, junto à CVM, um fato relevante de que nos próximos 6 meses não será feito aí nenhum tipo de fechamento de capital. Então, isso também mexeu com o mercado, voltando aí a companhia a cair aí 11, 12% aí no dia de ontem. Continuando a falar sobre mercado corporativo aqui, a Azul, que a gente já falou diversas vezes aqui, que teria manifestado interesse em comprar a operação da Latam aqui no país, não desistiu ainda, apesar de diversas vezes a Latam já ter dito não. A Azul continua nesse sentido aí tentando comprar ou fazer uma fusão com a companhia aqui no país. Inclusive aí na própria fala do presidente da Azul, isso seria muito importante para o mercado brasileiro, que tem retomado, né, e olhando para esse setor aí de aviação, os voos aí praticamente triplicaram aí no segundo trimestre, mostrando então um pouco dessa retomada. Via Varejo e Via, né, somente, né, e Magalu estão acelerando aí seus marketplaces, né, onde eles têm outros vendedores ali vendendo aí dentro do seu marketplace. Também é uma forma aí de ter um FII, né, um spread, um valor ali que eles recebem, um percentual aí dessas vendas, e óbvio cada vez mais focando no online, principalmente aí com tudo que tem acontecido, com a redução aí de movimento nas lojas físicas e a perspectiva de que o varejo deve sofrer também nos próximos meses, apesar aí que de agora para o fim do ano nós temos algumas datas comemorativas que mexem bastante com o varejo, mas a perspectiva é de um sofrimento um pouco maior em relação a outros anos, principalmente aí por conta do desemprego, que ainda está bem alto, da inflação e do endividamento das famílias, que, como a gente sempre fala, que também aumentou bastante aí por conta da pandemia e faz com que as pessoas gastem menos de forma geral aí, e também a ida às lojas está cada vez menor. E finalizando aqui a nossa parte do corporativo, hoje nós temos divulgação de resultados de Cosan, Priner, Cogna, CVC Brasil, Enjoei, Ferbasa, IMC, Porto Belo, Taurus, Ser Educacional, Light, Vivara e LPS Brasil são algumas das empresas aí que devem divulgar balanço no dia de hoje, e isso impacta o mercado também. Nós tivemos aí essa semana aí muita divulgação de resultados, né? Diariamente isso impactando aqui o mercado também. 6h23 da manhã já, olhando aqui um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, as bolsas asiáticas já estão fechadas, e olhando aí para a China, tivemos uma nova queda aí na bolsa chinesa, que já está fechada desde as 5h30, a bolsa caiu 0,69%, chegando então aí a 14.799 pontos. Olhando ainda nesse setor para a Ásia, nós também tivemos aí a bolsa Nikkei no Japão, caindo, uma queda um pouco menor, mas uma queda de 0,14% a 27.977 pontos, lembrando aí muito aí dessa oscilação, dessa dificuldade aí, de subir de vez as ações aí asiáticas, por conta aí da Covid-19, né, a variante Delta aí, que tem causado recorde de contaminações aí em alguns países da Ásia. Olhando para o restante dos mercados, uma perspectiva de alta para as principais bolsas globais no dia de hoje. Europa também surfando ainda um bom momento aí e se encaminhando aí talvez para mais um dia de altas e recordes históricos. O DAX na Alemanha nesse momento sobe quase 0,5%, o CAC na França sobe 0,25%, e no Reino Unido a alta é de 0,20%, aí recuperando aí boa parte da queda do dia de ontem. Pré-market dos Estados Unidos, apesar de oscilando um pouco mais, também tem boas perspectivas aí, com Dow Jones aí subindo 0,10, S&P 500 aí uma lateralização de 0,05%, e Nasdaq aí no 0 a 0 nesse momento, mas uma boa perspectiva aí para as bolsas globais no dia de hoje. Novamente, o índice Ibovespa, aí, pela lógica, deve seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando, o mercado é soberano, nosso cenário político e fiscal aí, ele não está tão favorável, e podemos ter novamente um descolamento, ou até mesmo aí o resultado ou as notícias internas potencializarem ganhos ou perdas dentro do índice Ibovespa.
Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou você que assiste gravado posteriormente. Não esquece, deixa aí seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo, que assim o YouTube entende que é relevante e entrega de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Um abraço, bons negócios no dia de hoje, um bom final de semana e na segunda-feira nós nos vemos novamente para mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Tchau, tchau.